Eu sou filha e neta de artistas de Barcelona. Portanto, a minha mãe era bailarina dos compositores clássicos espanhóis, Manuel da Falla, Albéniz. A música sempre esteve em minha casa. E depois, quando eu morava no Porto, não é? Eu nasci no Porto e morei no Porto até aos 20 anos aproximadamente. A minha mãe e a família, os meus pais eram divorciados, a família da minha mãe e a minha avó, espanholas, catalãs, eram as que gostavam de fado. Minha família portuguesa não gostava de música, nem falava de fado, nem nada. E elas eram grandes admiradoras da Amália, da Maria Teresa de Noronha e, sobretudo, do António dos Santos. A minha avó espanhola tinha uma paixão pelo António dos Santos. Portanto, e sempre houve em casa boleros, tangos, Edith Piaf. Depois eu, na adolescência, comecei a ouvir muita música brasileira, Led Zeppelin, outro tipo de músicas, não é? Muita música francesa. Portanto, a música faz parte da minha banda sonora de todos os dias. Para o trabalho que eu faço, as minhas principais influências são, evidentemente, a Amália Rodrigues, não é? Porque eu, no início, como acontece com certeza com muitas pessoas, na minha adolescência não era uma grande conhecedora de fado, nem quando andava a estudar, nem talvez fosse muito sensível, mas quando comecei a ouvir os poemas que a Amália cantava, aí eu percebi que havia alguns fados que eu gostava muito, outros menos, não é? Agora, hoje em dia sou mais eclética, já me aproximo mais ao fado mais popular. Mas foi através da Amália, sobretudo, eu tenho uma admiração pela Amália, não só como fadista, eu acho que ela vai além do género musical, vai além do país mesmo, porque ela foi uma artista pluridisciplinar, fez teatro, cinema, escrevia muitíssimo bem e deixou o fado no mundo, ela que abriu as portas, numa posição insuperável, na minha opinião. Aí depois a outra influência foi a Juliette Gréco, que é mais uma dizeuse, ela diz mais do que canta. E eu também digo, ao mesmo tempo que canto, eu digo as palavras. Portanto, eu penso-as ditas, canto-as, mas eu penso-as e ouço-as na minha cabeça ditas. Portanto, eu digo e canto ao mesmo tempo, tenho um duplo registro. Eu não faço balanços, não faço. Aliás, eu só me dei conta que eram 30 anos, não foi quando fiz o projeto, foi quando depois fiz as contas. É que eu disse, mas isto são três, ou seja, um tríptico é um disco, um livro e um concerto, é o número 3, não é? E depois é que eu gravei o primeiro disco em 1991 e este último disco, último não, recente, mais recente disco, Animal Sentimental, foi gravado em dezembro de 2021 ainda, não é? Não foi este ano, já foi o dezembro do ano passado. Portanto, são 30 anos. Não faço, quer dizer, eu fiz, posso dizer, com uma certa calma, que fiz 99,9% daquilo que eu queria fazer. Portanto, poderia fechar as portas e ir-me embora, que eu já está feito. O que eu queria fazer está feito. Agora, talvez seja como aqueles escritores que escrevem sempre o mesmo livro, estarei eu a fazer o mesmo disco. E quantos discos mais é que se podem fazer? Não faço ideia, não é? Portanto, nem faço planos, nem olho muito para trás. Foi o que me manteve, o que me deu força, porque durante o princípio, em 1991, havia uma grande falência em Portugal, falência interna, não é? E agressividade e comportamentos mesquinhos, havia muitas coisas negativas. Salvaguardo a generosidade dos poetas, dos músicos e do certo público, mas foi muito difícil aqui e a grande aceitação, o grande respeito, sobretudo, porque é evidente que nem toda a gente gosta do que eu faço, isso faz parte do jogo, eu tenho fair play nisso, mas o respeito. O que eu notava mesmo era uma falta de respeito aqui, grande falta, mas não é só comigo, não é nada pessoal, não é, portanto, mas acho que o reconhecimento que eu tive e continuo a ter, por exemplo, o concerto de dia 27 de maio ainda não está esgotado, em Lisboa, e o concerto que eu vou fazer em Basel, em Basileia, em junho, já está esgotado. Portanto, continua a ser assim. Este disco acabou de ser eleito número 1 numa rádio NDR Kultur, na Alemanha, número 1. Aqui isso não acontece, não é? Portanto, é assim. É o meu fado. Bom, o animal sentimental sou eu, não é? Portanto, eu sou o animal sentimental porque sou uma pessoa que sente com uma grande intensidade
a vida, o mundo, as coisas boas e as coisas más, não é? Nem toda a gente tem o mesmo grau de sensibilidade, para bem ou para mal, não é? Portanto, e sentir foi o que me salvou, mesmo nas situações mais negras e mais difíceis, ser capaz de sentir o canto de um pássaro salvou-me. É importante ouvir o canto dos pássaros na janela do hospital, por exemplo, é muito importante. Aconselho a todas as pessoas. E, portanto, eu queria fazer um disco que fosse um olhar para trás de como é que eu cheguei até hoje e porque é que eu sou como sou. E este disco é realmente um disco de um olhar para trás, mas não com os mesmos olhos, não é? Portanto, eu fui buscar alguns poemas que já tinha cantado, mas estão noutras músicas e com outros arranjos, alguns são mesmo irreconhecíveis, não é? Este disco também tem 4 poemas inéditos, 3 de Tiago Torres da Silva, que vem sendo uma colaboração constante ultimamente, ainda bem, e um poema inédito feito também para a minha voz por Lídia Jorge. E tem um tesouro no meio do disco, que não é um fado, mas que é uma música do Rodrigo Leão e da Carolina, com letra da Carolina, que é essencial para o equilíbrio musical deste trabalho. Foi muito interessante, é a primeira vez que acontece, não é? Portanto, este é o álbum mais complexo, porque foi sempre indexado ao livro. Cada capítulo do livro faz uma referência, não é um título, mas é uma referência a uma frase de uma música do álbum. Portanto, foram construídos os dois ao mesmo tempo. E isso foram balizados, um balizava o outro, não é? Ao mesmo tempo, a escolha do produtor e do engenheiro de som, Wolf-Dieter Karwatky, um alemão que trabalhou durante a maior parte da sua vida na Deutsche Grammophon, portanto, muito familiarizado com a música clássica e que tem Grammys vários a seu nome, a maneira de trabalhar o som neste disco também foi uma aprendizagem para mim e foi muito importante. Gravámos todos juntos, eu não tinha auriculares nem monitores, portanto eu ouvia uma voz fininha, eu não sabia como é que ia ficar, e todos juntos conseguimos até uma coisa impossível que nunca aconteceu em nenhum disco. E eu aconselho as pessoas que vão ouvir o disco mesmo, não é no computador, ouvir o disco, ouve-se o som da sala, ouve-se o som de uma sala, que é quase como um outro instrumento mais. Portanto, o livro tem uma parte que está indexada ao álbum, não é? Mas o livro não é só sobre os 30 anos de carreira discográfica. Portanto, o livro começa no dia em que eu nasci, logo. Porque é que eu não sou uma pessoa natural? Sou uma pessoa genuína e autêntica, mas não sou natural. Natural, que se considera uma pessoa natural, de cara lavada, natural. Logo no primeiro dia da minha vida, a minha mãe fez uma encenação onde eu já era a protagonista, eu não tive culpa, não é? Meteu uma moeda de 30 pesos mexicanos num pão e entalou debaixo do meu braço e ofereceu-me assim ao meu pai, como querendo dizer, as crianças trazem o pão debaixo do braço, portanto, com a criança vem a riqueza. Portanto, eu já no primeiro dia da minha vida já estava ali no meio de uma mise-en-scène e conta um bocadinho os períodos bons, os menos bons, tem partes bastante cómicas e bastantes que eu sou uma pessoa com este ar às vezes um bocado distante e talvez, não vou dizer rígido, mas hierático que eu tenho, tem a ver com o estudo da dança, tem a ver com dança, uma pose, não é? Eu sou bastante palhaça, mesmo muito palhaça, sobretudo se gosto das pessoas, sou palhacita mesmo. Portanto, eu tenho algumas situações de palhacita no livro e outras um bocadinho mais duras, mais difíceis, sobretudo nos últimos 5 anos e meio, são umas situações mais difíceis. O espetáculo dia 27 de maio é um espetáculo muito especial, porque é a primeira vez que eu vou fazer um espetáculo onde sou dirigida por outra pessoa. Até agora eu fazia tudo. Para bem ou para mal, punha o selo na carta, varria o palco, isto é uma metáfora, varria o palco, fritava um ovo, cozia a bainha da saia, eu fazia tudo, não era autossuficiente. E agora estou um bocadinho mais confiante, mais, não sei, partilho mais, não é? Portanto, convidámos o Tiago Torres da Silva, que é um homem que sabe muito de teatro, para fazer a dramaturgia e a direção do espetáculo. E o espetáculo vai ser inspirado por uma frase que eu digo, muitas vezes digo, não digo sempre, porque o que eu digo no palco não está escrito, sou eu que digo, não é? Que eu sou metade Almodóvar, metade Manuel de Oliveira.
porque é a minha parte portuguesa e a minha parte espanhola, não é? É uma parte profunda, pesada, às vezes, não é? Filosófica, e uma parte frívola, que é a parte Almodóvar. Eu acho que sim, não fui eu que escrevi essa frase, mas concordo perfeitamente, que é o palco, pelo menos para mim, é um sítio onde eu estou sem defesa nenhuma, não disfarço nada, não minto, digo a minha verdade mais profunda, sem medo nenhum. Eu no palco posso ser forte, frágil, uma górgona, um Bambi, posso ser tudo, não é? Portanto, eu gosto imenso de estar em palco. Eu decido, a palavra é que decide sempre o que eu vou cantar. É a palavra. E depois, claro, a música tem que ser bonita, mas eu não podia cantar uma música muito bonita com as palavras banais. E um desejo para a música, que ela seja tratada de outra maneira, não seja ouvida retalhada, não é? Porque um artista, um cantor ou um músico sabe muito bem porque é que começou um disco com um tema e acaba com outro. Há um percurso. Que não seja ouvida com uma equalização horrível num telefone, que não seja ouvida nos elevadores, nos consultórios de dentista, em qualquer sítio, banalizada completamente. Quando estamos à espera de atender uma chamada, lá vem o coitado do Mozart, não é? Portanto, acho que a música, a cultura em geral, está num período bastante negro, bastante maltratado, e eu gostaria que as pessoas pensassem um bocadinho o esforço que os artistas têm a fazer um projeto para depois ser assim completamente esquartejado, mal ouvido e, de certa maneira, desvalorizado e mal remunerado. Muito obrigado. Obrigada eu.